Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para conversar um pouco mais sobre filosofia, dando continuidade ao conteúdo que falamos na aula anterior, tá? Desta feita, iniciaremos a explicação no capítulo, através do capítulo 12. É o capítulo que fala sobre alguns períodos da filosofia e traremos em destaque aqui quais são esses períodos. Antes de falar sobre o capítulo 12, como já vem se tornando uma prática comum, eu quero deixar para vocês uma frase, e as frases filosóficas que eu trago aqui, as iniciais, são sempre voltadas para uma ilustração ou algo voltado mais para a área da educação, filosofia e educação, tá? Esta frase de Sócrates traz a seguinte ideia: eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Essa frase faz alusão também ao que eu falei, é o que eu venho falando aqui em termos da funcionalidade da filosofia para a vida de algumas pessoas. A filosofia talvez não, embora exista uma pseudo-responsabilidade com relação à função, compreende-se que a função dela não é ensinar nada a ninguém, tá? Mas nós compreendemos que instigar as pessoas a pensar é também um fato de fazer a pessoa pensar. É também instigá-la a saber mais, a querer saber mais. Então não precisa ensinar nada, muitas das vezes, mas só o fato de fazer a pessoa pensar, eu já estou quase que sumariamente ensinando-a alguma coisa, tá? Então, frase belíssima de Sócrates, fantástica. O capítulo 12, pessoal, ele começa a falar sobre alguns detalhes específicos da filosofia. Aqui nós partiremos do período socrático, tá? Do surgimento de Sócrates, para a idade medieval. Aqui já começa a passagem da ruptura, eu não diria ruptura de conhecimento, mas a descoberta de alguns dogmas e algumas doutrinas apregoadas no período pré-socrático, socrático, e agora sendo perpassado para o período medieval. O capítulo 12, ele fala sobre o pensamentos, né, clássico e helenístico. Então, o pensamento clássico e também o pensamento helenístico, eles surgem em um cenário bem interessante. Para que eu contextualize o surgimento da democracia ateniense, democracia, o governo que emana e que é para o povo, eu preciso informá-los, contextualizá-los acerca do que outrora acontecia nesta comunidade de Atenas, porque Atenas nem sempre foi uma democracia. No século 7, século 8, século 7 antes de Cristo, Atenas vivia em um regime monárquico, tá? E depois de um determinado tempo, esse período monárquico, ele foi sendo, isso aí por volta do século 4 antes de Cristo, esse período foi sendo destinado, tá? Eu digo destinado, mas não é bem destinado. Ele começou a ser meio que dividido ou atribuído a algumas figuras de grande destaque no cenário ateniense. E essas figuras, obviamente, elas começaram a ter uma determinada influência. Imaginaram como seria o modelo perfeito de governo. Por quê? Se o regime monárquico tinha autonomia ou tinha como característica ideias para que o povo não falasse, para que o povo fosse oprimido, para que o povo não tivesse a liberdade de falar, já no regime democrático era diferente. Se no regime monárquico o povo não tinha autonomia para falar, não tinha autonomia para voto, não tinha direito, não tinha vez, na democracia seria em tese diferente. Então, quando alguns indivíduos mais influentes da democracia ateniense iniciaram o processo de ruptura da monarquia
para a democracia, essa também era uma das principais vertentes desta nova democracia ateniense. Então, a democracia ateniense surge nesse cenário, tá? A ideia inicial foi no século VII, e aí veio acontecer de forma sumária no século IV a.C., século IV. E aí, como característica da própria democracia, o governo do povo para o povo, esses novos líderes começaram a ouvir o povo. E como é que acontecia esses debates em praça pública, né, que a gente já vê aí no segundo ponto? Essa passagem da polis e da razão para algo mais pensado, a gente fala a passagem das polis, das cidades polis, para a passagem mais racional, justamente quando deixa de acontecer um pensamento voltado apenas para algo monárquico, tá? Que era mais característica das polis, e algo mais racional, que era agora algo mais revertido para a conversa, para o debate. Então, esses debates, o governo os promovia em praças públicas, a fim e com o intuito de ouvir o povo. Tá? O povo precisava ser ouvido nesse contexto. E, obviamente, como o espaço era público, diversas pessoas falariam, ou tinham espaço para falar. Isso era característica. Então, o que acontece? Dentro desse cenário em que muitos poderiam falar, de que muitos falariam, surge aí diversas pessoas com diversas ideias. Dentre essas ideias, duas classes importantes, ou um filósofo e uma classe importante. Alguns personagens, tá? Então, neste cenário de debate nas praças públicas, surge Sócrates, tá? Dialogando também e colocando em prática o seu método dialógico. Já falei em outras aulas aqui, mas falaremos também hoje, que é a ironia e maiêutica. E também surge alguns indivíduos que depois se tornariam sofistas. São eles Protágoras, de Abdera, e Gorgias, de Leontine. E é esses que nós falaremos logo mais. Então, esses dois indivíduos, Protágoras e Gorgias, juntos a Sócrates, surgem nesse mesmo ambiente da praça. Observemos, a democracia foi o governo que surgiu em Atenas depois da monarquia. Características da democracia, ou a democracia tinha como principal característica o debate em praça pública, em um espaço específico chamado ágora, que era um espaço destinado ou específico na praça pública para que acontecessem esses debates. A expressão debate, às vezes, ela até soa de forma pejorativa, enquanto que devemos associar ela a briga ou algo do tipo, mas era meio que uma oitiva do governo para que o povo expressasse as suas necessidades, para que o povo expressasse o seu querer. E assim, como era próprio da democracia, o governo poder atender o povo da forma como ele bem quisesse, ou de acordo com as necessidades do povo, mas tudo isso muito associado à limitação do governo. Então, neste cenário, surgem os sofistas. Tá? Quem eram os sofistas? Uma classe de povos que, a priori, tá, primeiramente, passavam todos os tipos de conhecimento. Tá? Eles tinham como prioridade, inicialmente falando, a propagação do conhecimento. O que acontece depois de um tempo? Isso é uma prática até abominada ou abominável, uma prática abominável por Sócrates, porque os sofistas e Sócrates surgem no mesmo contexto, a praça, disseminando o conhecimento. Mas com o passar do tempo, os sofistas começaram a perceber que havia a probabilidade de se angariar fundos ou recursos com essa propagação do conhecimento. E Sócrates vai de encontro a essa ideia sofista, porque para Sócrates todo o conhecimento deveria ser fornecido até o ponto do indivíduo formar a sua personalidade cognitiva e saber discernir, né? Fazer o discernimento entre pagar e não pagar, entre escolher ou não escolher, entre o bem e o mal, enfim. Então, Sócrates abomina essa prática sofista de receber pelo conhecimento fornecido. E a história também traz a ideia, por isso que eu coloquei ali, heróis ou vilões, porque a história traz a ideia, em alguns momentos, ou em sua grande maioria, de que os sofistas eram apenas detentores do conhecimento e recebiam por eles.
Tá? Haja vista que os sofistas eram uma classe de estudiosos, tá? Que dominavam diversas áreas, tá? Eles dominavam, até o livro didático fala muito bem disso, eles dominavam as diversas ciências do momento, tá? E tinham essa facilidade, essa praticidade por usarem muito bem a retórica e a dialética, que é a arte de falar bem, colocar bem as palavras e convencer bem através destas palavras, eles conseguiam angariar recursos. Dois desses principais sofistas eram Protágoras e Gorgias de Leontini. Protágoras de Abdera, talvez o maior, é o criador da célebre frase de que o homem é a medida de todas as coisas. E Gorgias de Leontini, muito apropriado e associado a essa ideia de Protágoras, cria a ideia do ceticismo absoluto. Porque como Protágoras defende a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, se eu sou a medida de todas as coisas, o que define a verdade é a minha medida. Então, não existe uma verdade universal. Todas as verdades são relativas, são construídas pelo homem. Então, baseado nisto, Gorgias diz, então, se as verdades são relativas, então, e eu construo a minha verdade, então eu começo a duvidar das coisas. E se eu construir a minha verdade sobre tudo, eu serei um indivíduo cético, duvidando, ou um indivíduo que duvida da totalidade, daí ceticismo absoluto. Tá? O capítulo 12, que ainda se estende, falando um pouco mais com relação ao período clássico e helenístico, vem trazer, depois da ideia dos sofistas, né, definindo aí se eles são heróis ou vilões, heróis porque propagavam conhecimento e dominavam todas as ciências, vilões por receberem por esses conhecimentos passados para os indivíduos, tá? E aí o conteúdo ele continua conhecendo alguns filósofos pré-socráticos ou deste período que a gente chama de período helenístico, tá? Que é justamente quando acontece essa ruptura. Traz a ideia de Platão com o seu dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? Isso é um fator primordial e essencial para se entender o período socrático. O dualismo platônico, de dois, né? Então, o dualismo platônico é uma corrente platônica do filósofo Platão que defende a ideia de que o nosso corpo é formado por não uma tríade, como acreditam muitos fiéis, corpo, alma e espírito, e que em nós existe apenas, junto à matéria, uma alma. E que após a nossa morte, essa alma ela é destinada ao que ele chama de mundo ideal, mundo das ideias. Então, para ele, existem dois mundos. Um mundo sensível, que é este mundo em que nós percebemos as coisas através dos sentidos, por isso o mundo sensível, e o mundo inteligível, que seria esse mundo ideal, o mundo onde reside as almas em Platão. Platão era filósofo dualista, não esqueçam, ele acreditava apenas em corpo e alma. Então, o corpo, o indivíduo ao perder a vida, o corpo fica aqui no mundo sensível, um mundo que é percebido através dos sentidos, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar e por aí vai. E segundo eles, segundo Platão, essa percepção ela é falha, porque os sentidos são alteráveis, uma vez que, por exemplo, quando um indivíduo ele perde um dos sentidos, a visão, por exemplo, ele vai aguçar, vai desenvolver com mais facilidade os outros sentidos. Tá? Então, por isso que Platão define que este mundo sensível é um mundo falho. É um mundo em que, tendencialmente, as coisas são percebidas através desses sentidos, mas esses sentidos são alteráveis. Por isso, a nossa compreensão ela também, tendencialmente, é alterável. Já segundo ele, este mundo é uma cópia imperfeita do mundo perfeito. Qual seria o mundo perfeito para Platão? Este mundo das ideias, o mundo onde residem todas as almas. Por que que o mundo de lá, o mundo ideal, segundo ele, é o mundo perfeito, e o mundo sensível, que esse mundo aqui é o mundo imperfeito? Justamente porque os nossos sentidos, eles são alteráveis. Então, se eu tenho algo que se altera, eu não tenho perfeição, porque aquilo é alterado, aquilo pode mudar a qualquer momento, não é algo fixo. Então, tendencialmente, eu tenho a ideia de que Platão compreende este mundo como um mundo falho e como aqui se replica através da nossa alma, a alma que desceu do mundo das ideias, as ideias de lá, então aqui é uma cópia do que existe lá, ok?
Então, só para fechar, Platão é filósofo dualista, defende a ideia de que a nossa alma vai para o mundo das ideias e de que o nosso corpo fica aqui no mundo sensível. Eles também acreditam no processo de reencarnação, não é reencarnação, eu diria reencarnação, mas no regresso dessa alma a uma nova matéria. E com isso tem-se a ideia de que aqui algumas de nossas lembranças, elas passam notadamente pelo que viveu em nossa vida, pelo que vivemos em outra vida e do que tendencialmente carregamos também do mundo das ideias, tá? Para regressar para outra matéria, o nosso corpo ele passa por um processo que a gente chama de reminiscência, termo criado por Platão também, que seria meio que um apagão das nossas lembranças desta vida para que a nossa alma regresse para um novo corpo. Reminiscência é o nome do processo, tá? Depois disso vem o filósofo Aristóteles, que também era entendido como filósofo dualista em algumas ideias, mas trazendo a ideia do ilemorfismo. O que é ilemorfismo? Né? Ilemorfismo é a ideia da representação. É um corpo formado por matéria e forma, eu não diria um corpo, né? Mas uma conjuntura, uma forma de exemplificação, uma forma de demonstração formada por matéria e forma, e que ele diferencia o que seria essa matéria e essa forma. Segundo Aristóteles, algumas coisas pertencem ou estão imanentes à forma, tá? Algumas coisas nos pertencem de forma nata, estão imanentes ou estão em mim, tá? Então, o que seria essa questão da matéria e forma que um corpo, segundo Platão, segundo Aristóteles, perdão, ele é representado através das formas, mas que a sua matéria nunca deixa de existir. O que eu defino como matéria, por exemplo? Imaginem um anel de ouro. Eu tenho ali uma matéria, tá? O ouro, e tenho uma representação desta matéria, que é o ouro em forma de anel. Então eu tenho a matéria e uma forma. Vamos supor que eu permito com que esse ouro seja desfeito, tá? Eu pego lá o anel, o ouro vai pegar o anel, vai derreter esse anel e transforma esse anel em uma corrente de ouro. O que aconteceu ali? Eu tenho a matéria continua sendo a mesma, o ouro. O que mudou foi a forma com que essa matéria se apresenta. Então, ao invés de se apresentar como um anel, agora essa forma vai se apresentar como uma corrente. Tá? Esse é o conjunto do ilemorfismo, matéria e forma. E também assim isso acontece com o ser humano. Nós temos diferentes formas de apresentação, porque nós somos acidentados, termos criados pelo próprio Aristóteles. Mas existe algo em nós que não se altera, a matéria, a nossa substância. Tá? E para fechar, temos as filosofias helênicas e greco-romanas, que eram filosofias voltadas para a busca da felicidade. E aí o livro traz 4 correntes de 4 filósofos que o que representava para eles a felicidade. Para os epicuristas, a felicidade se encontrava no prazer. Tá? No prazer. Para Epicuro, existem 2 tipos de prazer: o breve e o mais alongado. O prazer mais duradouro estava meio que envolvido ali em uma conversação, por exemplo. Ao se conversar, eu tenho a ideia de um prazer mais duradouro, mais extenso. E para Epicuro, um prazer mais breve, por exemplo, são as paixões que acontecem de forma muito rápida, estupenda e meio que muito passageira, rápida, tá? Então, para Epicuro, a felicidade estava na busca destes prazeres, os mais longos e os mais curtos. Para os estoicos, né, como por exemplo Zenão de Cício, a busca por essa felicidade estava em aproveitar os prazeres desta realidade, por não tendencialmente acreditar que existia prazer ou algo para além desta vida. Filósofos do presente, né, eles acreditavam que o indivíduo deveria aproveitar as felicidades desta realidade, os prazeres desta realidade. Para Pyrrhon, que é um dos filósofos que tem essa ideia do pirronismo, a felicidade se encontrava em conhecer, mas conhecer através de um método cartesiano, tá? Não é método cartesiano, é Pyrrhon quem desenvolve, Descartes se apropria depois, porque na história Pyrrhon é até que vem antes de Descartes. Então, Pyrrhon tem-se a ideia da suspensão do juízo. Eu preciso conhecer
Quer dizer, eu preciso desconhecer daquilo que me disseram, a suspender a minha compreensão sobre aquilo e para depois acreditar ou criar as minhas próprias conclusões, tá? E por último, tem a ideia do cinício, que teve como principal do cinismo, né? Que teve como principal expoente Diógenes, tá? Cinismo significa de um termo que é uma palavra que deriva de cínico, que tem a ver com cão, ou ter hábitos de vida relacionados ao cão, não que o ser humano vai fazer o que o cão faz, mas ter hábitos de liberdade, viver em liberdade, viver para as outras pessoas, viver fazendo o que se quer, tá? Então, Diógenes é um dos expoentes do cinismo, ou talvez o principal representante, por justamente colocar em prática essa ideia do cinismo. Diógenes vivia na rua, tá, dentro de um barril, e reproduzia dentro deste barril todas as suas necessidades, fazia dentro do barril tudo o que lhe convinha, tá? E Alexandre o Grande tinha uma grande admiração por Diógenes. Desta feita, os dois se encontraram diversas vezes, e num dos primeiros encontros, Alexandre o Grande, Diógenes está sentado à frente de uma árvore, observando o sol, e Alexandre chega e se coloca à frente, entre o sol e entre Diógenes. E aí Alexandre diz: Diógenes, o que eu posso fazer para lhe ajudar? E aí Diógenes diz: você comece logo saindo da frente do sol. Então, por causa dessa autenticidade, Alexandre o Grande admirava e falou diversas vezes: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Mas o principal motivo do cinismo era a luta, a representação do cinismo. O indivíduo estava ali vivendo como uma vida de cão, ou com hábitos de cão, exercendo a liberdade para representar ou para demonstrar para o governo que era possível viver em liberdade, ter princípios livres, porque viver segundo o governo era algo aprisionado, porque o governo, além de aprisionar, ele dizia muitos não. E Diógenes tinha diversas estátuas, tá? E diariamente ele tinha um hábito de conversar com essas estátuas. E determinada vez Alexandre chega para ele e diz: por que você tanto conversa com essas estátuas que elas não respondem? E ele fala que eu tenho um hábito de pedir a elas, porque elas não respondem, e tendencialmente quando elas elas não respondem aos meus pedidos, eu entendo que elas estão dizendo não, já acostumando com o não que os políticos me dão lá fora sempre que eu vou pedir. Então, Diógenes talvez tenha sido um dos grandes ou o principal expoente do cinismo nesse contexto filosófico, tá, gente? Então, eu trouxe um pouquinho do capítulo para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar um pouco mais, tá bom? E, para finalizar, como de praxe, eu quero trazer algo que eu escrevi, e diz o seguinte: todas as histórias merecem um final feliz. Ritos, fábulas, séries, poemas, contos, parábolas, filmes, novelas, poesias, rimas, curtas, longas, mitos, eternas histórias. Todas as histórias, toda e qualquer história que você tenha vivido, ela merece ter um final feliz. Se você está em uma história e essa história não está se caminhando para um lugar legal, é hora de estar até onde a história merece ter o seu fim, a felicidade. Tá, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima.